E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu me chamo Daniel e no vídeo de hoje vamos reagir a algumas fotos minhas do tempo que eu estudei para ser padre. Bom, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que eu tenho um respeito muito grande por essa etapa que eu vivi na minha vida. Claro que hoje eu sou um Daniel totalmente diferente, eu sou uma outra pessoa. Fazem mais de 10 anos que eu saí do seminário. Então, digamos assim, que aquele Daniel que vocês vão ver é um Daniel assim, que não existe mais. É um Daniel que viveu muita coisa boa, um Daniel que aprendeu muita coisa boa. Eu sou um Daniel que sou muito grato a tudo que eu vivi, mas que não faz mais parte da minha vida. E que também em nenhum momento eu quero caçoar, em nenhum momento eu quero tirar sarro. Pelo contrário, talvez algumas fotos eu dê risada, porque, nossa, na adolescência eu fui feio. Eu fui muito feio. Mas talvez dê risada, mas e assim, é com muito respeito. É com muito respeito que eu faço esse vídeo. E também o vídeo de hoje é sobre isso, eu reagindo às minhas fotos do seminário. Então, assim, esse é só um recado para os meus haters. Gente, eu tenho um hater, acredita? Às vezes eu faço um vídeo e falo assim, meu vídeo é tão belezinha, mas por que o pessoal critica? Enfim, esse é um recado pra você que é meu hater. É um vídeo que eu vou falar sobre o meu seminário, sobre a minha época de seminário. Não é um vídeo, gente, que eu quero criar nenhuma polêmica. De verdade, é um vídeo assim pra gente dar risada, pra gente relaxar, pra gente se divertir, né, para entretenimento. Então não é um vídeo para gerar polêmica, não é um vídeo para falar assim, ah, você tá certo, o padre tá errado, ou vice-versa, ou igual os comentários que eu escuto, ah, você vai pro inferno. Não, gente, não. Então, assim, é um vídeo sobre isso. Ah, se você não está interessado em assistir, se você não quer assistir, de verdade, só, ó, fecha esse vídeo agora e não assista. Por que que acontece? Tem gente que, graças a Deus, não são todos, a maioria dos meus seguidores, dos meus inscritos, enfim, eu ganho muito carinho, eu amo muito vocês, muito mesmo, tenho um carinho muito grande. Eu tento responder os comentários, eu leio todos, mesmo que às vezes eu não consiga responder. Mas tem uma minoria que assiste todos os meus vídeos e todo vídeo a pessoa quer criticar, criticar, criticar. Então, assim, meu querido, minha querida, você não é obrigado a assistir, tá bom? Um momento de desabafo aqui. Às vezes eu vou estar olhando aqui para baixo porque o meu computador tá aqui e eu baixei umas fotos no meu Facebook lá do baú. E eu tô aqui olhando, né? Então por isso que às vezes eu vou estar olhando aqui para baixo. Daniel, por que que você entrou no seminário? Foi por pressão dos pais? Foi porque você é gay? Por quê? Bom, eu entrei no seminário com 14 anos de idade. Eu fiquei dos 14 aos 18 anos, 4 anos. E realmente, pessoal, eu entrei no seminário porque eu tinha muita vontade de ser padre. Tinha mesmo. Não foi por pressão da família, não foi por pressão de ninguém, não foi porque, nossa, eu era gay, enfim. Não, nada disso. Realmente, com 14 anos, eu tinha sim essa vontade de virar padre, né? Porque eu admirava muito o Papa João Paulo II, eu admirava muito o pároco da minha paróquia, ele era uma pessoa muito boa, ele é ainda, né? Só que já não sei mais onde ele tá agora. Então eu admirava muito a pessoa do padre. Era uma pessoa que fazia o bem ao próximo, é uma pessoa assim que transparecia Jesus. Então realmente eu entrei porque eu queria. E esse é o seminário. Eu tô olhando aqui para baixo, mas a foto eu vou colocar aqui para vocês. Ele fica em Arujá e eu não vou saber, não vou conseguir apontar para vocês. Não sei se eu mostro aqui. Ah, não vai dar para mostrar, né? Mas assim, a parte de baixo ali são os dormitórios, a parte de baixo. A parte lateral ali, não sei se eu estou sabendo explicar, são as salas de aula. Ali embaixo tinha 2 quadras, tinha uma piscina, tinha mais quadras ali no meio.
Ali do lado à direita, eu tô sabendo explicar? Era um dormitório das pessoas que vinham, tipo assim, para fazer convivência. Tinha retiros, assim, e o pessoal ficava com os seminaristas, né? Era ali. A parte de cima, ali, era a casa dos padres, onde os padres dormiam, enfim. Ali em Simão, vocês estão acompanhando? Era o refeitório. Ali à direita era uma capela. E ali no fundo era uma. Onde ficavam os noviços, que usava aquela roupa preta, que eu vou explicar para vocês também. Em volta tinha essa floresta maravilhosa. Esse seminário ele fica em Arujá. E assim, foi uma época mágica na minha vida, uma época que eu tenho um carinho muito grande. Boa parte, eu acho, do Daniel que eu sou, do caráter que eu tenho, da essência que eu tenho, é algo que eu carrego de lá. Igual eu falei pra vocês, eu mudei muita coisa na minha vida. Hoje eu sou um Daniel totalmente diferente, com um pensamento totalmente diferente. Naquela época eu era um menino, hoje eu sou um homem, hoje eu sou um homem, mas é, o que eu sinto saudade dessa época foi assim da minha inocência, da minha pureza. Realmente, eu não tinha malícia nenhuma, não tinha malícia nenhuma. Esse seminário, eu não vou saber explicar para vocês, mas assim, tem um seminário diocesano e tem um seminário missionário. No caso, esse seminário ele era missionário. As pessoas estudavam lá, se tornavam padres, iam fazer missões pelo mundo afora, ok? Então, assim, por essa questão, quando a gente entrava aí, no colegial, nós tínhamos visita todo domingo e ligação com a família uma vez por semana. Quando fazia 18 anos, você virava um noviço, você via a família a cada 6 meses e tinha ligação de 3 em 3 meses, mas podia falar com a família por cartas. Mas por que essa distância da família? Porque ali estava preparando você para você ir para o mundo afora. Quando você virava irmão religioso, você recebia uma carta e falava assim: Irmão Daniel, você estará indo para o México e você vai aonde Deus te mandar para fazer missões. Então isso eu achava muito bonito. Então por isso que nós não tínhamos tanto contato com a família. Então a gente ficava ali. Então assim, dos 14 aos 18, eu não tive acesso à televisão, não tive acesso à internet. O jornal, as notícias, o padre meio que selecionava o que a gente podia, o que não podia ver, os livros, né? Por toda a questão de você imergir ali na vida religiosa. Então, assim, algo que eu gostava muito. É, esse aqui, ó. Nossa, que bonitinho. Aqui eu tinha 14 anos. É, eu estava de 14 para 15. Eu estava no primeiro colegial. Então a gente usava essa roupa, que era uma camisa branca por baixo, uma roupa social por cima e uma calça social por baixo. Vocês entenderam, né? E era esse o meu uniforme, eu não tinha outras roupas. Claro que eu tinha 4 camisas sociais, 3 calças, mas era o mesmo uniforme, né? Era o mesmo uniforme. E o meu número era 135. Então, assim, todos os irmãos tinham a mesma vestimenta, a mesma roupa. Quando nós assistíamos missa, a gente colocava essa roupa, essa blusa azul. É que no caso, como eu era bem novo, a minha roupa azul não tinha chego ainda. Então, para assistir missa, a gente colocava essa roupa azul. E pro dia a dia, era tipo assim, um dia inteiro de sapato social, era o dia inteiro de roupa social, né? Enfim. Esse daqui era o nosso dormitório. Dormia, tipo assim, uma cama um, aqui pulava, outra cama outro irmão. E, gente, lá tinha horário para tudo. Tinha horário para tudo. Eu peço perdão, às vezes, eu tenho que lembrar de olhar para a câmera. Eu peço perdão. Às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para cá, às vezes eu olho para o computador falando com vocês, eu peço desculpas, tá? Mas lá tinha horário para tudo. Nossa, tinha horário para tudo. Tanto é que nós não tínhamos relógio.
O único que tinha relógio era o irmão que ele tinha um nome. Ele tinha um relógio porque ele meio que controlava o tempo das atividades. Então, assim, de segunda a sexta-feira tinha horário para tudo. Nós não ficávamos ocioso. Só que eu não vou lembrar direito a nossa rotina lá. Isso eu tô falando da rotina do colegial, tá? Mas se eu não me engano, nós acordávamos, eu acho que 6 horas da manhã. Daí tinha das 6 às 6h20 era banho. E detalhe, nós estávamos dormindo lá na nossa cama. O padre vinha, acendia a luz, aquela luz na nossa cara, nós não tinha enrolação. Enquanto nós fazíamos a cama, nós meio que rezávamos uma oração lá, que eu sabia de cor, em latim, e hoje eu esqueci essa oração, não vou lembrar, mas eu sabia de cor. Nós rezávamos a oração, não podia conversar, era em silêncio, tipo assim, acordava, não podia conversar com o irmão, não podia, era rezando a oração. Daí das 6 às 6h20 da manhã era o banho, das 6h20 às 7 horas era meditação da palavra, às 7 horas era missa, às 7h30 era café da manhã, era das 7h30 até 8 horas, das 8 horas às 8h15 era se preparar para as aulas, das 8h30 ao meio-dia e meio eram as aulas. E a minha sala de aula era essa aqui, ó. Essa era a minha sala de aula. E acredite, na minha sala tinha 4 alunos só. Então, assim, o aprendizado lá era top de linha. Era, assim, praticamente um aprendizado particular. E, assim, era muito difícil. Era muito difícil. Porque, assim, igual eu falo, eu tenho TDAH. Então, assim, eu era meu irmão mais lerdinho, assim, né? Mas, assim, era um ambiente, assim, muito, muito bonito. Era um ambiente de caridade. Era um ambiente onde realmente não tinha nenhuma malícia, nada. Era um ambiente bem sadio. Tem gente que vem falar, tipo assim, nossa, você saiu do seminário porque você foi abusado. Você já viu algum abuso? Gente, nunca vi nada. Fiquei lá 4 anos e nada, 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 nada mesmo. Sim, eu dou minha palavra para vocês que eu nunca vi nada. Nunca lá teve nada, tá? Tinha as aulas. Depois das aulas, nós... O que nós fazíamos depois das aulas? Nós íamos para em frente à gruta de Nossa Senhora. Deixa eu achar aqui para vocês. Nossa, gente, como era feio. Nós íamos em frente à gruta de Nossa Senhora, todos os irmãos, e nós rezávamos uma oração para Nossa Senhora, né? E depois da oração nós tínhamos o refeitório, nós íamos almoçar. Eu até perdi a hora, mas eu acho que era meio de meio e meio-dia, não lembro. O refeitório era esse aqui, ó. Cadê o refeitório? Só um segundo. Eu não sei se eu vou achar a foto do refeitório, que eu não estou achando. Se eu achar, eu ponho aqui. Se eu não achar, enfim, paciência. Mas o refeitório era lindo, era grandão. Só que o que acontece? No refeitório, nós não podíamos conversar. Nós chegávamos, cada um tinha um lugar fixo, né? Você não podia sentar em qualquer lugar. O seu lugar era fixo e, se eu não me engano, esse lugar se trocava uma vez por mês. Só que acontece, o padre colocava você para sentar com aquele irmão que você menos gostava, que você menos tinha afinidade, para promover aquilo do espírito assim de acolhimento, evitar panelinhas, né? Então assim, eu era muito tímido. Então assim, eu me dava bem com todo mundo, mas eu era muito tímido. Então assim, nossa, o padre me colocava com os irmãos mais extrovertidos. Só que nós não podíamos conversar. A gente chegava, se posicionava em frente à nossa cadeira, rezávamos a oração do agradecimento. Enquanto comíamos, tinha um irmão que estava lendo um livro no microfone, sentadinho, e o padre batia um sininho. Gente, esse sininho ele era tão sutil, só que a gente estava tão acostumado com esse barulho, quando o padre batia o sininho, todo mundo parava o que estava fazendo, e o padre falava assim, irmão fulano, é que parte que está o livro? Cada garfo, cada garfo. Eu lembro que teve um dia, eu tava lá tudo comendo assim, malvado, pensando na minha vida, né?
Daí o padre falou assim, Pim, irmão Daniel. Daí eu falei, nossa. Daí ele falou assim, em que parte está? E eu lembro que era é o livro de Nárnia, Crônicas de Nárnia. E eu comecei a contar o filme, eu só sabia o filme. Daí o padre falou assim, irmão Daniel, falando super sério, eu vou pedir pra você prestar atenção, porque você está me descrevendo um filme. Eu não estou perguntando sobre o filme, eu estou perguntando sobre o livro. Dei um mil. Depois dessa, gente, eu nunca mais deixei de prestar atenção. Porque às vezes você tá comendo. Eu era adolescente, gente, a cabeça não dá lua. Preocupado com as provas, que eu não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim. Ah, até aqui na minha frente. Nossa. Está meu diário daquela época. Eu tô lendo esses dias o meu diário. E tem tanta história da hora, historinha legal aqui. Só que eu não vou ler porque é muito longo. Vai ficar muito longo o vídeo. Mas assim, eu tenho muita historinha. Ó, eu tenho um. Ah, eu tenho memórias. Eu sou uma pessoa que eu sou um colecionador de memórias. Amo isso. Quer ver, ó? Vou ler um trecho, que eu tenho um pouco de vergonha alheia, porque assim, eu era muito inocente, né? Mas eu não falo assim mais com o meu diário, enfim. 17/7/2014. Olá, meu amado e doce Jesus. Aqui estou para o nosso encontro. Eu te amo, Jesus, e estou imensamente feliz por estar aqui diante de ti. Aqui eram aquelas meditações que nós tínhamos de manhã, certo? Nós líamos a palavra e nós tínhamos meia hora para meditar sobre a palavra. Amo muito essa nossa nova capelinha. Acho que era uma capelinha que tinha reformado. Agora, na adoração, eu posso ficar mais pertinho de ti. Quase posso lhe tocar, Jesus. Tu não paras de olhar para mim e sorrir. Para mim, tu eres aqueles pai que se diverte olhando seu filho a rabiscar algumas palavrinhas em um pequenino caderninho. Jesus, eu te amo muito. Como és bom para comigo. Sem que eu mereça, tu me cobres de muito amor e carinho. Muito obrigado, meu amado Jesus. Bom, uma coisa que eu acho lindo, de verdade, que às vezes a gente se perde com a rotina, é a intimidade que eu tinha com Deus. Isso era um fato é, surreal. O ambiente proporcionava a isso, né? E eu, nossa, aqui tinha nossas tarefinhas, tinha os recados que eu ganhava dos meus irmãos, enfim, vai ficar muito longo. Onde eu tava? Tava no refeitório. Depois do refeitório, nós tínhamos íamos pro banheiro, escovávamos os dentes e nós nos trocávamos para jogar futebol. Sim, eu sei jogar bola e até que eu jogo bem bola graças ao seminário. Então depois eram 2 horas de jogo, 2 horas, porque lá o padre formava muito na gente a questão da vontade, não ter preguiça. Então depois do almoço, em vez de cochilar, depois de deitar o sofá, tinha 2 horas de jogo. E no jogo era muito legal porque, assim, era um jogo bem caridoso. No começo eu não sabia jogar bola. Hoje eu sou caro, mas por causa do seminário. Mas eu não jogo bola mais, não. Meu, eu arrasava, mas enfim. É... é... No começo os irmãos me ajudavam a jogar bola, me ensinaram a jogar bola. Quando, sem querer, alguém chutava um outro irmão, a gente mesmo fazia a nossa falta. Por exemplo, eu tô jogando bola, sem querer eu empurrei você. Eu mesmo parava o jogo e falava assim, falta. Do irmão, né? Coisa que só existe lá. Hoje no mundo aí fora não existe isso, mas eu acho que era uma coisa bem bonita. Depois do refeitório, tinha aula de música. Depois do futebol, tinha aula de música. Cara, eu queria tocar ou flauta, ou clarinete, ou piano. Mas me deram para tocar, e eu não vou ter foto aqui, me deram para tocar um trombone. Então, gente, eu sei trocar um trombone. Vou tentar colocar foto de um trombone aqui. Mas, gente, na hora eu falei, meu, o que eu vou fazer com um trombone? Porque lá tinha orquestra. Mas, pois é. Bom, eu não sei se hoje você lembra como toca, mas era assim, né? Eu sei tocar trombone. Ok? E depois da aula tinha, eu acho, se eu não me engano, terço.
nós rezávamos o terço. Depois do terço tinha merenda. Depois da merenda tinha... Eu tô lembrando aqui, gente, faz muito tempo. Tinha os estudos, onde a gente fazia a nossa tarefa, que o professor passava de manhã, tinha os estudos. Depois do estudo, eu acho que já era a janta. Depois da janta, nós íamos pro banheiro e tal. Tinha nossas orações. Eu acho que era só. Só sei que todo dia era a mesma coisa. Então, lembra que eu tô falando assim, que a gente estava no refeitório? O irmão que tinha o reloginho, ele sabia a hora de cada atividade. Daí ele apertava um sino, um sinal, tipo de escola. Daí nós já sabíamos que tinha uma outra função. Ah, eu esqueci de contar um detalhe. Cada um tinha uma função lá. Tinha irmãos que cuidavam do jardim, tinha irmãos que cuidavam da rouparia, das roupas. Eu era o irmão que cuidava da rouparia. A rouparia era essa daqui. Gente, eu tô colocando, achando que eu tô colocando pra vocês, é só colocar depois, mas enfim, eu sou lerdo. Tá, a rouparia era essa daqui. O que acontece? Tinha uma empresa que lavava nossas roupas, ok? A empresa lavava nossas roupas e jogava tudo em cima de uma mesa. A minha função era pegar roupa por roupa e cada roupa tinha um número. E cada compartimento desse era um número. E eu tinha que ficar colocando os números. Entendeu? Tipo, 135, 135. Eu pegava meia, cueca, sabe? Colocava. Daí depois do refeitório, nós íamos nesse lugar. Detalhe, em silêncio, não podia conversar. Lá tinha momentos para conversar. Lá tinha momentos para conversar. Não era qualquer hora que a gente podia conversar, não. A gente dobrava a roupa, guardava. Então era esse o momento. Deixa eu ver se tem mais fotos aqui para eu ver. Bom, daí depois, quando eu fiz 18 anos, eu fui para o noviciado, onde eu recebi essa roupa preta e eu fiz voto de pobreza, castidade e obediência. Não fiz promessa. Promessa, não minto. Eu fiz promessa. É. Promessa é como se fosse uma... Não tem tanto peso quanto um voto. Um voto religioso é quando você faz votos de pobreza, castidade e obediência. E se você quiser sair, tem que conversar com um padre. É assim, é como se fosse um casamento mesmo, entendeu? Era bem mais sério. Só que no caso eu não cheguei nessa parte. Eu cheguei a fazer só a promessa de pobreza, castidade e obediência. Então, nesse lugar aqui, que era o noviciado, que é lá em cima, já era bem mais rigoroso. A visita da família era a cada 6 meses, ligação, se eu não me engano, a cada 3 meses, podia falar por cartas, e nós estávamos realmente na vida religiosa mesmo. Tinha uma rotina totalmente diferente de trabalho, de meditação, oração. Nós estudávamos latim, grego, eu nem sei falar latim grego. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu fructus ventrum Iesus, Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatorem. Gente, eu esqueci. Ora pro nobis peccatorium. Cara, eu devo estar rezando tudo errado. Mas essa era Ave Maria em, em latim. Pater Noster, que estás em céu. Não, que estás em céu em espanhol. Enfim, não lembro mais. Não lembro mais. Mas assim, esse foi o momento onde eu realmente estive bem próximo de me tornar um padre. Mas vamos lá, o que acontece? Lá eu sabia que eu era gay? Sabia. Mas sendo bem sincero, eu não tinha malícia nenhuma. Não tinha nenhuma malícia, sabe? Tem um vídeo meu, esse vídeo que eu falo, esse é um vídeo meu aí que eu postei, que eu falo da balada, que eu fui na balada. Eu conto pra vocês que 2017 foi o melhor ano na minha vida, onde eu vivi a minha adolescência tardia. Então, assim, como eu tava num seminário, eu não pude ver a minha adolescência, certo? Como posso explicar? Foi um período lindo, um período assim maravilhoso na minha vida, um período que eu não me arrependo, onde eu aprendi muitas coisas. Só que foi um período assim onde eu não sei dizer. Só sei com 20 anos que eu dei o meu primeiro beijo,
com 20 anos que eu, sabe? A minha primeira, se é que vocês me entendem, foi com 18 anos, depois do seminário. Então, assim, eu estava me descobrindo, ok? Eu não sei explicar para vocês isso. Não sei explicar. Ah, porque lá você era reprimido? Não, gente, eu acho que o ambiente proporcionava, entre aspas, essa pureza, sabe? Nós não pensávamos nisso. Tinha irmãos que sim, eu sentia uma atração. Às vezes tinha um irmão que ele olhava para mim, meu coração dava um pulinho assim, sabe? Só que era uma coisa bem ingênua. E era uma coisa que eu falava assim, ok, tá, mas eu ignorava. Até que eu fui crescendo, fui amadurecendo, entre aspas, lá no seminário, onde eu senti que eu devia contar para o padre. Eu devia contar para o padre que eu era gay. Nós tínhamos a nossa orientação espiritual, que era a cada 15 dias o padre chamava a gente na sala e falava como que você tá, né? O que você está sentindo. Era uma conversa, né? Como que tá a sua oração, enfim. Daí eu lembro que nesse dia eu chorei muito, porque literalmente tem um vídeo, um primeiro vídeo no meu canal, onde eu conto como eu me assumi gay. Mas assim, a primeira palavra que eu falei pra alguém que eu sou gay foi pra esse padre na minha vida, certo? Eu cheguei e falei, padre, eu preciso contar pro senhor uma coisa. Daí o padre falou assim, pois não diga. Daí eu olhei pra ele assim, e eu fiquei tipo assim, gente, às vezes eu acho que eu não tô olhando pra vocês, né? Vocês me desculpam? Me desculpa, tá? Eu sou avoado. Eu tenho que olhar pra vocês. Às vezes eu acho que eu tô olhando pra lá. Me desculpa, tá? É como o computador tá aqui. E eu tô lembrando, tô tentando catar as coisas na minha cabeça. Mas assim, eu falei assim pro padre, eu preciso contar uma coisa pro senhor. Daí o padre falou assim, pode contar, irmão. Daí eu lembro que eu olhei pra ele assim, a lágrima começou a descer. Eu respirei e falei, padre, eu não consigo. Daí ele falou assim, conta. Daí eu falei, não consigo. Daí o padre, o que que ele fez? Eu comecei a chorar. Ele pegou duas fotos. Uma foto era da Selena Gomez. Ele colocou a foto da Selena Gomez. E a outra foto era de uma outra pessoa, que eu não lembro. Um rapaz aí, famoso, que eu não vou lembrar quem era, não. Eu só lembro da Selena Gomez, que eu falei, nossa, que diva. Ele falou assim, irmão, qual que você... eu não lembro a palavra que ele falou. Qual que você sente atração? Algo assim. Eu chorei, chorando. E apontei pro menino. Daí eu comecei a chorar. Chorei, chorei. O padre me abraçou e eu lembro que eu tremia, chorando. Daí o padre falou assim, irmão, fique em paz, né? Daí ele falou assim, talvez a sua vocação não seja ser padre. Porque assim, ele falou de uma maneira assim, você tendo isso no seu coração, talvez o sacerdócio vire um fardo para você, talvez você tenha que lutar com muitas coisas. E ele falou assim, você está convidado, o padre falou, óbvio que hoje, eu, Daniel, eu penso totalmente diferente, mas o seu Branco Padre falou, não quero levantar polêmicas, não quero levantar discussões, eu sou uma pessoa que eu respeito muito a religião, então eu respeito a religião católica, eu respeito a religião evangélica, eu respeito o espiritismo, a Umbanda, o Candomblé, eu respeito. Nós temos que respeitar. Então, assim, era um ponto de vista do padre que ele, na época, e ele falou assim para mim, a sua vocação, você está chamado ao celibato, né? Haverá o irmão religioso lá fora, que trabalha, que tem a sua profissão, psicólogo, médico, nutricionista, enfim, só que veio o celibato. O que é o celibato? Você não se relacionar com ninguém, entre aspas. Então, assim, saí do seminário, foi todo um processo, né? Óbvio que depois disso aconteceu tantas coisas. Eu tive minha primeira namorada, que foi uma história tensa, que eu não vou trazer nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu conto nesse vídeo. Só que não vou poder mostrar foto dela, né, pro respeito. Mas foi todo um outro processo, toda uma outra descoberta.
Mas esse foi o vídeo da minha vivência no seminário. Foi um período muito lindo na minha vida. Um período que eu tenho... eu tenho N histórias pra contar. Eu vou contar uma história no final agora uma historinha agora pra encerrar, que era o seguinte. Eu ficava... Mais tarde, eu fiquei num posto que era recepção. Tinha uma recepção lá, eu ficava na recepção. E lembra que eu falei pra vocês que os irmãos tinham ligação a cada 3 meses? Certo? E o padre falava assim: Daniel, você vai ficar aqui na recepção, os irmãos vão vir aqui a cada meia hora para ter uma ligação com a família. Ok? Só que assim, eu vou pedir para você meio que controlar eles. Vamos dar 1 hora para cada irmão. Porque assim, se cada irmão quiser ficar 5 horas no telefone, ninguém conversa. Então assim, eu vou pedir para você orientar eles a ficar mais ou menos 1 horinha no telefone, né? Enfim. E eu não tinha boca para nada. Daí tinha um irmão lá que ele era muito falante, muito falante. Daí ele ficou lá no telefone, 1 hora e meia. Daí eu falei assim, bati no vidro, né? Falei assim, irmão, ele, calma. 2 horas. Eu falei, e agora? O padre vai me xingar. Eu peguei, fui na recepção, tirei o cabo assim, o telefone. Tirei. E continuei escrevendo lá, enfim. Daí o irmão veio e falou, nossa, a ligação caiu. Eu falei, jura? Mas você conseguiu falar com a sua mãe? Ele, eu precisava só concluir uma coisa. Eu falei, irmão, ele, por favor. Daí ele foi, ficou mais meia hora no telefone. Só que assim, os outros irmãos estavam esperando eu avisar pra eles virem falar com a família também. Daí eu desconectei de novo, continuei lá escrevendo. Daí ele falou assim, irmão, caiu. Eu falei assim, nossa, deve estar caindo a ligação. Ele, posso tentar mais uma vez? Eu falei assim, pode, mas eu acho que vai cair de novo, hein? Mas era só isso pro irmão parar de falar, ele ficou umas 2 horas e meia. Enfim. Mas era isso. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa se, mais uma vez, eu fiquei olhando pro lado, se eu não fiquei olhando pra câmera. Me desculpa se talvez o som não ficou bom. Eu estou tentando melhorar. O vídeo foi esse. Até o próximo vídeo. Se você chegou até aqui, comente vida religiosa, para saber que vocês chegaram até aqui. Me siga no meu Instagram, nas minhas redes sociais, que eu deixo sempre aqui. Que é um imenso carinho ter vocês por lá. E é isso. Até o próximo vídeo. E tchau.